dessa manhã, rebeldia e soberba, tentar a Deus. Esse é o nosso tema, que nós estamos fazendo uma série sobre agradar a Deus, e o texto base é esse texto de 1 Coríntios 10, que nós vamos ler novamente. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Vocês lembram do que essa nuvem é? Eles estão no caminho, saindo, eles estão no deserto, estão caminhando, e Deus, a Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem sobre o povo. Quando a nuvem parava, o povo parava e abria as tendas e ali ficava. Quando a tenda se movia, pegavam as tendas e saíam em direção. À noite era uma coluna de fogo, tá? Então todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Lembra que o apóstolo Paulo é que está dizendo esse texto. Esse não é um texto tirado do Antigo Testamento. Os assuntos são do Antigo Testamento, mas é a visão de Paulo. Então quando Paulo fala eles foram batizados, é a visão que o Espírito Santo deu para Paulo, no sentido de entender esse movimento todo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, que era o quê? O maná. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então vamos ver que coisas más são essas que eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Eles se tornaram idólatras, eles levantaram um bezerro de ouro, né? Quando Moisés estava orando lá no monte, eles pediram para Arão, fizeram um bezerro, e aquela coisa toda de idolatria, que obviamente veio do Egito, né? De tudo aquilo que eles tinham aprendido no Egito. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então nós temos aqui 4 grandes temas. Falamos sobre idolatria, sobre imoralidade. Hoje vamos falar sobre colocar Deus à prova, e depois vem a murmuração. Vamos orar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus eterno, Deus poderoso, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Esta é a Tua palavra, e a Tua palavra precisa ser lida, crida, para que experimentemos os milagres que elas trazem. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, de um modo como nunca, em nome de Jesus. Amém e amém. Não ponhamos o Senhor à prova. Onde é que está o contexto? De onde Paulo tirou esse assunto? Ele tirou esse assunto de Números 21, de 4 a 9, que diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Presta atenção nas frases. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes.
Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, a de bronze sarava. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a sensação que a gente tem é de medo, não é? De temor, é uma coisa aterrorizante. O povo reclamou, falou contra Deus, contra Moisés. Deus mandou serpentes, as serpentes começaram a morder o povo, começou a morrer um monte de gente. A questão não é só o que aconteceu, a questão é por que aconteceu. O que Deus quer que a gente entenda nessa manhã são os princípios por detrás dos assuntos, a razão pela qual essas serpentes apareceram. E é sobre isso que nós vamos falar. A palavra no grego para tentar tem a ver com provar, com testar, com colocar à prova o caráter e o poder de Deus. Por exemplo, no Novo Testamento, essas palavras podem, a gente vai ver esses dois textos rapidamente aqui. Respondendo Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De onde que saiu esse texto aqui? Da tentação de Jesus. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele diz: não tentarás, é essa a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Em Lucas 10, 25, diz que eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. De novo, é a mesma palavra, tentar Deus, pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A continuação desse texto é aquela parábola do bom samaritano. Tá? Mas a questão aqui é colocar Jesus, colocar Deus à prova. No Antigo Testamento, a palavra correlata é essa palavra hebraica que tem a ver com um teste para provar se alguém merece ser exaltado. É interessante que a raiz dessa palavra, lá no hebraico antigo, antes do hebraico que se tem, que a gente estuda, antes disso, a palavra hebraica raiz era a palavra de se levantar uma bandeira. Então o tentar aqui, a tentação, colocar a prova, é algo assim: será que vale a pena exaltar? Será que vale a pena colocar Deus acima? Será que vale a pena reconhecer o poder de Deus? Será que vale a pena reconhecer a autoridade de Deus? Está o Senhor no nosso meio? Não está o Senhor no nosso meio? Essa é a ideia dessa tentação, né, que é usada a palavra prova, a palavra teste, a palavra tentação, mas de toda maneira é sobre isso que Paulo falou: colocar Deus à prova. E o que é que produz um coração rebelde? Para chegar nesse ponto de pôr Deus à prova, da onde que vem essas coisas? Vamos ler mais um assunto, também no livro de Números. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu, essa palavra, contendeu com Moisés, e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Ouça as palavras, veja a empáfia, veja o orgulho, a soberba desse povo. A reclamação é mais do que reclamação. Eles estavam dizendo para Deus: Senhor, tudo que o Senhor fez não vale nada. Olha só, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romã, nem de água para beber? Você está sentindo isso aqui? Não. Você já nunca viu isso aqui acontecendo no dia a dia da sua casa, ou da sua família, ou você assistiu um filme, vamos pôr um negócio bem longe, hein? Aquela criança que diz: eu não como isso, por que você fez isso? Você comeu, que comida ruim. É isso aqui, essa característica aqui dessa reclamação. Então Moisés e Arão se foram diante do Senhor, foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, preste atenção, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, o cajado que ele tinha na mão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha.
E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Coitado Moisés. Você sabe que a Bíblia diz que não houve um homem mais manso sobre a face da terra? Manso. Tadinho, agora olha o que aconteceu com ele. Ele era um homem, gente, ele era um homem idoso. Ele tinha aquele cartão de estacionamento de idoso. Ele tinha 80 anos quando ele foi dirigir o povo. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou nele. Pouco depois disso, Arão morreu e Moisés não entrou na terra prometida. Você vai dizer assim: é injusto. Injusto. O que é que está aqui, gente, seriamente colocado? Quem é Deus? Quem é Deus? Sabe o que me assusta? São pessoas que se dizem cristãs, que amam a Deus, que leem a Bíblia e tratam Deus como se fosse um seu igual. Tratam a Deus como se Deus fosse um amiguinho da esquina, ou como se fosse seu papai e sua mamãe. Tem gente que cresceu contendendo com os pais, cresceu dizendo para os pais coisas horríveis. E sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que muitas vezes essas pessoas não têm um respeito por Deus porque nunca tiveram pelos seus pais. Por isso que a gente tem que ensinar as crianças sobre obediência. Porque a criança que não aprende sobre obediência é uma criança que vai trazer no seu coração o sentimento de que pode brigar com Deus. Quando sentir que Deus está falando alguma coisa e essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, simplesmente não aceita aquela palavra. Mas eu não tenho que aceitar a palavra do ponto de vista do julgamento. Eu não tenho que julgar as palavras de Deus e dizer está certo, está errado, gostei, não gostei. Obediência é obediência cega, ponto. Encerrou o assunto. E os filhos precisam aprender a obedecer os seus pais, porque senão essas crianças crescem com o coração achando que podem fazer o julgamento das palavras de Deus. Estão fazendo a relação aqui, não? Então, quando Deus disse para Moisés: Moisés, você vai pegar o seu bordão, vai chegar diante da rocha e vai falar a rocha. Vai falar a rocha. Moisés chega e pega o bordão e briga com o povo. Seus rebeldes, tá vendo aí, negócio aqui, ó, aí pá, pá. O Senhor disse: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. E você vai dizer: gente, não é possível, se Deus fez isso com Moisés, imagina comigo. Não é? Vocês se lembram do texto de 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre a ceia do Senhor? Lembra quando o apóstolo Paulo diz: que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Você lembra quando ele estava explicando sobre isso? E ele falou assim: vocês precisam discernir o corpo do Senhor, e vocês precisam examinar o seu coração, porque é por isso que tem muita gente que dorme. Lembra disso? A palavra dorme ali, gente, não é dormir porque o cara cochilou que está cansado. É morre mesmo. Porque ele diz: é por isso que existem muitos doentes, muitos enfermos e muitos que dormem. Isso é juízo de Deus. Você sabia que a Bíblia diz que longevidade é um privilégio, é uma bênção? Não é normal as pessoas serem ceifadas em tenra idade. Não é normal. O normal, do ponto de vista bíblico, é que as pessoas que são obedientes, elas têm longevidade. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e todo bem te suceda sobre a face da terra, para que vivas uma vida longa. A longevidade é uma bênção. E por que tem gente que é ceifado antes? Desobediência, ou deles ou dos seus pais. Colocar Deus à prova significa quando eu passo a ser o juiz de Deus, quando eu sou o juiz das palavras de Deus, quando eu não reconheço que aquilo que Deus disse, foi Deus quem disse, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e eu começo a julgar isso, e eu digo: eu gosto disso, não gosto disso, aceito isso, não aceito isso. Olha só, primeira questão que vai gerando essa rebeldia no coração. Então, partindo do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, rodearam a terra, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Começou a ficar com um pavio curto. Essa palavra impaciente em hebraico é uma palavra interessante, que é a mesma palavra para cortar trigo, assim, por exemplo, fazer uma colheita, que fica um cotoquinho pequenininho, sabe? Quando você corta bem no pé, aí você vai dizer que tem a ver uma coisa com outra. É que o impaciente vai ficando assim, ele vai ficando paciência desse tamanho. Você nunca disse para Deus: o Senhor está demorando? Você já disse isso, né? O Senhor está demorando. Estou cansado. O senhor não está me ouvindo? O senhor esqueceu que o senhor trabalha para mim? O senhor esqueceu que eu te pago?
Te pago através de orações e dízimos? Nossa, nós queremos ver você na longa vida. Não faz bobagem. Impaciência vai gerando essa rebeldia no coração. Outra coisa é o desprezo pelas dádivas. Não aguento mais, não aguento esse lugar, não aguento essa comida, não aguento esse pão. Sabe o que é esse pão vivo aqui? Maná. Olha como eles chamaram, pão vivo. Esse pão ruim, inútil, impróprio, essa porcaria, é algo assim. Nunca despreze as bênçãos de Deus. Ensine seus filhos a agradecer sempre por tudo que eles têm em casa, se tem pouco ou se tem muito, se gosta ou se não gosta. Tem que agradecer o papai, agradecer a mamãe. O marido tem que agradecer a esposa tem que agradecer o marido. Tem que ter esse coração grato no coração da família, para evitar que as pessoas comecem a reclamar das dádivas. Eu não aguento isso, não aguento aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo, não sei porquê. Cuidado, você está tentando a Deus, você está desprezando as coisas maravilhosas que Deus te deu. Outra coisa que gera essa rebeldia no coração é a rejeição à liderança nomeada por Deus. Veja que interessante, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Contra Deus e contra Moisés. Como eles não podem brigar com Deus, porque não sabem onde Deus está, né? No sentido assim de, muito obrigado, querido, no sentido de enxergar Deus, porque Deus não é visível, eles vão brigar com quem? Com quem representa Deus, né? Queridos, princípio de autoridade é uma coisa extremamente séria. Deus pôs um pai e uma mãe na sua vida para você aprender a obedecer e para você aprender a ter um relacionamento com Deus de submissão e obediência. Agora, se os pais permitem que os filhos se rebelem e acham bonitinho, esse filho, essa filha, tem todas as, como é que a gente fala, as credenciais para reclamar contra Deus e contra os líderes. São esses que não obedecem em casa, não obedecem professora, não obedecem autoridades, nenhum tipo de autoridade. Interessante o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Uma inversão completa de valores. As universidades dos Estados Unidos estão sofrendo muito porque agora eles polarizaram, né? Anti-Israel ou a favor de Israel. Então o que está acontecendo? O pessoal está brigando nas universidades, né? E se posicionando a favor do Hamas, não é nem a favor dos palestinos. Porque, gente, só para você saber, judeu também é palestino, porque palestino tem a ver com terra, o lugar. Judeu também é palestino. Então a briga agora não é contra, eu sou contra Israel a favor do Hamas, porque quem está brigando com Israel não são os palestinos, mas Hamas, que é uma sociedade terrorista. Quando você vê isso numa universidade, jovens que serão futuros médicos, futuros professores, futuros engenheiros, futuros isso, futuros aquilo, você imagina onde é que nós estamos. Os valores, as pessoas não respeitam mais a autoridade. Tal agora, todo mundo filmar tudo que acontece. Então o cara, por exemplo, põe uma câmera no carro, até para se proteger, eu acho que é até uma coisa boa de fazer. E todo mundo hoje filma tudo, né? E de vez em quando aparece algum vídeo, eu vejo lá uma abordagem policial e a pessoa que está sendo abordada desrespeita totalmente o policial. Não existe mais aquela coisa que eu aprendi quando eu era criança, de que essa pessoa é autoridade. Se ela está certa ou não é outro problema, mas essa pessoa exerce uma função de autoridade para respeito, e o respeito vai trazer ordem. Quem é professor aqui de sala de aula? Meu irmão é professor. Como é que estão os alunos hoje? Respeito? Às vezes não, é porque você dá aula para a turma mais, né? Mas imagina professor de criança que não consegue controlar uma classe de infantil. Imagina um negócio desse. Porque as crianças, elas estão sendo levadas a esse tipo de sentimento, rejeição às autoridades. Cuidado com isso. Quais são as consequências de se colocar Deus à prova? Primeiro, estou usando o mesmo texto e a mesma situação. Em Números 14 diz assim, presta atenção nisso. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezam haverá. É por isso que o povo ficou 40 anos no deserto, que é para dar um tempo de morrer todo mundo. Então quem que entrou na terra prometida? Os filhos.
ou que nasceram ali no deserto. Não, os filhos que nasceram no deserto. Os outros morreram todos. Ah, pastor, mas isso já passou bastante tempo, né? Hoje não é mais assim, né? Nós vivemos na época da graça, né? Agora na época da graça é tudo na boa. O que você acha que é graça? Libertinagem, irmão? Você acha que graça é o quê? Eu faço o que eu quero e Deus que cuide da minha bagunça? Graça é dádiva. Graça é favor não merecido. Graça é bondade de Deus. Graça é misericórdia. E sabe o que é misericórdia? É Deus não me tratar como eu mereço. Eu mereço a morte, eu mereço o inferno, eu mereço a condenação eterna. E a graça de Deus vem em Cristo Jesus e me traz prosperidade e salvação. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a consequência é pesada. Segundo, Moisés foi contaminado pela rebeldia do povo. Eu fiquei com dó de Moisés. Não é? Pensa bem. O cara ali, na maior luta, na maior dificuldade, já joelho rangendo. Eu estou muito longe da idade de Moisés. E o meu despertador agora não é mais meu relógio. Eu não preciso mais de relógio para despertar. É uma coisa incrível. Ele dói, eu já não dá mais para dormir. E ali algumas horas em cima do ombro, o ombro já está doendo. Então agora. Mas aí não tinha nem cama para dormir. Dormir em barraca. Já era uma dificuldade incrível. E no meio dessa dificuldade toda ainda os caras me apertam, Moisés aperta. Chegou uma hora e ele explodiu. O que ele fez? Ele deveria falar a rocha e ele bateu na rocha. Quando Paulo vai fazer essa interpretação em 1 Coríntios, ele diz que a rocha era quem? Cristo. Aí a gente entende. Não despreze a bondade de Deus. Você lembra que está escrito lá em Hebreus capítulo 2? Pega a Bíblia. Quem achar Hebreus 2, leia para mim os primeiros versos, por favor. Fique em pé e leia bem alto, para todo mundo ouvir. Pode ler bem alto. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Em inglês tem uma frase interessante que é take for granted. É exatamente isso. É negligenciar, é não dar valor. Perceberam o quê? Vamos continuar? E consequentemente Moisés e Arão não entraram na terra prometida, como a gente já falou. Vamos falar um pouquinho sobre a provisão de Deus. O povo estava com fome, estava com sede, certo? Não tinha água. Você acha que Deus ia deixar eles morrendo no deserto? Não. Deus não deixaria o povo passar sede. Mas existem regras. A pedra era Cristo. Paulo diz, eles beberam dessa água. E a água era a bênção de Deus. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que Deus está vendo a sua necessidade, a sua luta. Você não precisa reclamar, não precisa brigar, não precisa ser rebelde, não precisa brigar com os líderes, não precisa brigar com seu pai, com a sua mãe, não precisa amaldiçoar gerações anteriores. Você precisa entender que a graça de Deus é tão linda, tão maravilhosa, que Deus sabe. Eu gosto daquele texto que diz, Deus sabe que a gente sofre, Deus sabe que a gente é pobre, Deus sabe que a gente é pequenininho, Deus sabe que a gente está precisando. Cuidado para não se equivocar. Sabe o que é equivocar? Equivocar é quando a gente começa a entender as coisas erradamente. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, eu vou contar essa experiência, fica mais claro para você. Muitos anos atrás, eu fui convidado para falar para missionários da Missão Novas Tribos. Era um lugar muito incrível lá, onde eles treinavam os missionários. E aí eu preguei tudo e fui tomar um chá com eles. Sentamos para conversar, sentou uma senhora do meu lado. E ela disse assim, pastor, eu era um jovem pastor, eu era uma senhora já de idade. Eu quero te contar uma experiência minha, eu vivi isso. Mas eu gostaria que essa experiência depois você compartilhasse por aí. Eu falei, tá bom, o que é? Ela disse assim, eu trabalhava numa tribo, e os missionários que trabalham numa tribo, eles dependem muito do aviãozinho que vem. E de tempos em tempos, talvez uma vez por mês, traz a compra, traz as coisas que eles precisam. Estou precisando de pilha, estou precisando de lanterna, estou precisando de, sei lá o que, faca, facão. Eles trazem, além da comida e tudo. E ela disse assim, sabe, eu tive uma dificuldade muito grande porque as igrejas que tinham se comprometido comigo não estavam cumprindo, consequentemente eu não tinha dinheiro para pagar a despesa do avião, para trazer para a minha comida. Então eu ficava comendo mandioca, comendo banana, era o que tinha na tribo. E chegou um missionário
com a sua família e foi morar numa casinha do lado da minha. E esse missionário que chegou com mais estrutura, porque essa pessoa, como eu falei, era uma pessoa mais idosa, ela já vinha trabalhando há muitos anos. E já chegou com mais estrutura, chegou com dinheiro e não sei o quê. E então toda vez que o aviãozinho chegava, trazia comida, trazia os benefícios todos. E eles enchiam a casa lá e eu ficava sem. E eles enchiam a casa e eu ficava sem. E um dia esse missionário veio me visitar e disse o seguinte: sabe por quê que eu não trago para você comida? Porque eu acho que Deus não está te dando o que você precisa, porque Deus está tratando com você. O que você acha? Não dá vontade de pegar esse missionário e dar para os canibais? Primeiro, se Deus está tratando com alguém, não é você nem ninguém que vai julgar isso. Segundo, que Deus é o seu, que você acha que vai deixar uma pessoa passar fome para tratar a pessoa. Terceiro, se você está vendo uma pessoa sofrendo do teu lado, que maldade é essa no seu coração de dizer: eu tenho, mas não vou te dar, porque Deus está tratando isso. Essa é empáfia que existe em muitas pessoas. E quanto mais gerações novas nós temos, mais essas gerações são cheias de empáfia, cheias de nariz empinado, sabem tudo, é irritante. Você senta numa mesa que tem adolescente e os adolescentes abrem a boca para ensinar os adultos. Não ouvem, não tem paciência para ninguém. Quando os adultos começam a falar, eles se levantam, vão jogar videogame porque estão cansados, porque não querem ouvir, porque não precisam ouvir, porque sabem de tudo, são sábios, são conhecedores do bem e do mal. Cuidado. Segundo, Deus sempre tem o livramento. Lembra do texto que nós lemos lá no começo? Aqui, 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, se você está sendo provado, se em algum momento Deus está permitindo isso, o que eu preciso e você precisa fazer é o quê? Saber que essa luta não vai ser maior do que as suas forças, porque não seria justo. Deus não faz isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pense em todo tipo de tentação. Tentação que vai te levar para pecar, ou tentação que é simplesmente uma prova. Pensa nisso. Deus não vai permitir que você se afunde nessa tentação. Então o que eu preciso? Primeiro, reconhecer que Deus tem o livramento. Segundo, reconhecer que Deus não vai permitir que seja mais do que da minha possibilidade. E terceiro, eu preciso ter olhos abertos, irmãos e irmãs. Abre os olhos. Deus tem algo para você que muitas vezes você não está enxergando, mas está ali. Você já percebeu que quando você está tenso, ou ansioso, ou com medo, ou pressionado, você não enxerga nada perto de você? Já viu uma pessoa, às vezes ela está numa sala e vamos supor que essa pessoa tem medo de aranha. E ela vê uma aranha. Ela não sabe onde é a saída. Já viu? A pessoa fica igual barata, dá pânico. Cega a gente. Então, entenda uma coisa. Você está numa luta, Deus está com você naquela luta. Não brigue com Deus, porque Ele é a sua única solução. Não diga para Deus: o Senhor está fazendo isso, porque... Para quê? Para que brigar com Deus? Brigue com o diabo. Brigue com o seu próprio coração. Às vezes você tem que puxar a orelha sua mesmo, né? E dizer: ei, acorda! Não é esse o caminho que o Senhor está te ensinando. Não faça isso. E em terceiro, Jesus sempre é a solução. Naquele texto que a gente leu, de Números capítulo 21, 8 e 9, disse o Senhor a Moisés, lembra das serpentes, né? Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, uma serpente, faz uma imagem de uma serpente venenosa, põe-na sobre uma haste. É abrasadora, gente, porque quando aquele veneno pega, esquenta, né? Queima. Põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá? Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, era sarado, era curado. Aí vem Jesus em João 3 e diz o seguinte: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha. Pré-figura de Jesus. A água, a pedra, a serpente de bronze. Não era a serpente, Jesus não é serpente, mas é o poder de se olhar para Ele. Jesus foi pendurado no madeiro. Aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Deus nos chama a ter um encontro com Ele. Deus nos chama a viver no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.